Olá, sejam bem-vindos ao canal Liberdade Democrática. O STF está colhendo o que plantou. O STF vem colhendo uma série de barbaridades, vamos dizer assim, que ele próprio plantou. Quando eu estou chamando assim de barbaridade, eu quero falar justamente daquilo que o STF o principal que dá o sentido, né? O Supremo Tribunal Federal, que é o grande, né? O grande guardião da Constituição Federal Brasileira. E aí o que a gente pode estar questionando é o seguinte: durante um certo tempo, o STF vem assim ferindo, ao invés de garantir tudo aquilo que é constitucional, garantir as leis constitucionais. O que o STF vem fazendo? Ele vem quase que basicamente rasgando a Constituição. E a gente sabe muito bem que isso tem acontecido e temos assim com grande evidência a prisão do ex-presidente Lula, que a prisão dele foi assim de forma arbitrária, injusta, pelo fato de que já sabemos muito bem de que Lula é inocente. Lula é um inocente que está preso. Tá? Então, eu estou trazendo aqui a respeito do ex-presidente Lula, mas nós podemos lembrar de uma diversidade de situações que aconteceu, né, no Brasil, inclusive desde o período eleitoral para cá, né? Mas eu quero fazer assim uma retomada aqui, um pouco antes, bem antes, né? Desde aquele período do impeachment da presidenta Dilma. Mas eu quero lembrar assim apenas de algumas coisas assim aonde o STF se acovardou, como o próprio Lula já cansou de dizer, né, que o STF é acovardado, quer dizer, os ministros do STF são acovardados, né? E realmente houve assim vamos dizer assim, que ao invés do STF tomar decisões importantes no sentido assim de salvaguardar de modo especial assim aquilo que a Constituição prevê, né? Aquilo que a lei constitucional prevê, não, deixou que a coisa corresse frouxa e chegamos à situação em que nós estamos enfrentando hoje no nosso Brasil. Vamos então aqui voltar um pouquinho no tempo, lembrar, por exemplo, das gravações ilegais que foi feita, né? Que é a Operação Lava Jato, que aquelas gravações ilegais contra o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, acho que vocês devem recordar disso. E depois a gente viu assim que, em meio a todo um questionamento sobre essas gravações, naquele tempo o ministro Gilmar Mendes, né, deu ganho de causa, né, deu como que se fosse legal, algo que teria sido ilegal. A condução coercitiva de Lula para poder depor, que também foi uma outra situação, e que a gente não viu assim um pronunciamento, pelo menos, ou pelo menos uma decisão mais assertiva, né, do STF em relação à questão da condução coercitiva, que todos os juristas, uma grande parcela dos juristas, já diziam que a condução que foi feita com o ex-presidente Lula, ela foi feita de forma ilegal. Depois tivemos a prisão, né, a prisão que aconteceu do Lula. A prisão de Lula foi uma prisão assim que aconteceu, que o Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula, antes de passar pelos chamados trâmites em julgado, né? Ou trânsito em julgado. Lula acabou sendo preso e a prisão dele aconteceu
numa decisão de primeira instância. Acho que você se lembra muito bem que a decisão da segunda instância aconteceu depois, né? Mas Lula já estava preso, né? E mesmo tendo a decisão da segunda instância, o Lula, isso é um direito constitucional, deveria passar por todos os trâmites até chegar na instância superior, né? No Superior Tribunal de Justiça, depois o Supremo e assim por diante. Os habeas corpus que lhes foram negados, né? Vários habeas corpus que os seus advogados impetraram e que foram negados. Depois veio aquele momento em que Lula foi impedido de se candidatar, né? Que ele não podia pelo fato de que ele estava preso, aquela coisa toda, né? Então ele foi impedido de se candidatar a presidente da República e a questão que naquele momento assim já estava muito claro de que pelas pesquisas e tudo mais que Lula ganharia as eleições no primeiro turno. Então o impedimento de Lula foi cada vez mais assim, ficando muito evidente de que o seu impedimento era um impedimento político mesmo, né? Já que Lula é um preso político. Impedido para que desse espaço para outro candidato que fosse da direita e que acabou o Bolsonaro crescendo, mesmo com o Haddad também crescendo nas pesquisas, e que depois o Bolsonaro ganhou as eleições. E uma outra coisa que aconteceu também nesse momento foi o impedimento também de Lula de poder gravar, fazer aquelas gravações, né, nos programas, por exemplo, do Haddad. Ele só gravou fez algumas gravações no começo da campanha eleitoral, mas depois ele foi impedido de fazer o restante das gravações. E durante a campanha eleitoral teve os fake news, o Haddad, né, e na sua campanha cansou de denunciar, por exemplo, as fake news que estava sendo feito pelo grupo, pelos apoiadores e tudo mais do Bolsonaro, e a gente viu assim que foi uma onda muito forte de fake news que inclusive que acabou pegando assim boa parte das redes sociais, e a gente não viu assim uma interferência, né, do STF em relação a isso. E mesmo depois de passadas as eleições, Lula foi impedido de dar entrevista. Acho que vocês se lembram disso, né? Lula foi impedido de dar entrevista, Lula foi impedido de falar, né? Ele não podia falar. E quero lembrá-los que nesse momento o STF voltou atrás, né? E já está dando assim esse direito para que Lula dê as entrevistas, principalmente para quem já pediu, né, que lhe fosse concedido, por exemplo, essas entrevistas. Então, voltou atrás, é claro, depois de todo esse estardalhaço que vimos acontecer durante esses dias com relação a censura, né, que aconteceu com aqueles canais de comunicação, né, o Antagonista, né, e também aquela revista Cruzoé. Depois de tanta discussão, de tantas críticas e tudo mais, de tanta repercussão até em nível internacional, aí o STF, como também, né, voltou atrás em relação a essa questão da censura, já liberou, né, esses dois canais, acabou também dando essa oportunidade também para Lula, aquilo que ele já merecia bem antes, né? Depois tivemos também assim um impedimento, que Lula foi impedido de ir ao velório de seu irmão, né? Ele foi impedido, acho que vocês se lembram disso. Não teve nenhuma chance, né, de homenagear a morte do seu irmão. Depois a questão da liberação do velório do seu neto, né, que Lula foi liberado, mas a gente sabe muito bem a forma como que foi liberado, né, impedido de todas as maneiras, não podia nem se comunicar, não podia
aquele momento em que ele levantou o braço, por exemplo, né, acenando para a população que estava ali, para aquele povo que estava ali, aquele delegado da Polícia Federal que chamou a atenção dele, dizendo que ele não podia fazer isso. Aí ele respondendo, né, dizendo assim: você sabe que eu deveria fazer isso, sim. Então, tivemos todos esse cenário, né, de acontecimentos e assim, a população, de um modo geral, foi se sentindo assim muito fragilizado, né, muito insegura, muito e como nós sabemos assim que dentro de uma democracia é muito normal, né, que aconteça assim essa disputa, uma disputa como foi a disputa eleitoral, é claro, isso faz parte da democracia, mas essa disputa eleitoral que houve entre Haddad e Bolsonaro, cansamos de perceber assim a presença do ódio, de ameaças, né? De ameaças a pessoas de esquerda. As pessoas não podiam nem se declarar que defendia Lula ou que estava defendendo Haddad. Qualquer coisinha já era motivo de ameaça, já era motivo de violência, já era motivo... Cansamos de ver assim também nas universidades, né? Em algumas universidades onde a polícia entrou lá, né? Em alguns casos assim de forma muito arbitrária, né, prendendo pessoas, em alguns momentos até batendo, essa coisa toda. Então, tipo assim, o STF ficou assim como que parece que tudo estava normal no país, né? Como que, tipo assim, não, vamos deixar a coisa correr, porque isso sou eu que estou afirmando, né? Mas é como se estivesse no pensamento, né? Vamos deixar a coisa correr do jeito que está, porque o importante é a gente derrotar a esquerda. O importante é a gente acabar com o PT, o importante, como essa onda que estava correndo, por exemplo, todo o país. Mas em meio a tudo isso, eu estou explicando tudo isso porque as leis constitucionais, o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, foi sendo assim cada vez mais estilhaçado, né? Quebrado. E em meio a tudo isso, a tendência é a gente chegar a uma situação igual, calamitosa igual essa que nós chegamos agora, né? Como aconteceu esses dois canais de imprensa, né, que foi o site, né, o site do antagonista e também a revista Cruzoé, o Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, alegou, né, que estava vendo fake news, que estava vendo coisas assim contra o STF, e aí você fica vendo as contradições, né, como que deixa fake news acontecer durante todo aquele período eleitoral e agora que foi acordar porque alguma coisa que entrou contra eles, então aí eles meio que assustam, né, então tipo assim, é nesse sentido que eu quero afirmar assim que o STF está colhendo o que plantou. E não deveria, porque o STF é uma instituição muito importante na nossa sociedade e ao mesmo tempo a gente precisa se preocupar muito com o Supremo Tribunal Federal. Não pode acontecer da forma como também as pessoas estão aí precisa haver um respeito, precisa haver uma confiança, mas essa confiança, quem tem que passar essa confiança é o próprio STF. Se o STF não passa essa confiança para a população deixa de ter essa confiança no STF. Então, é isso o que vem acontecendo, né? E a gente precisa tomar também assim bastante cuidado que o que pode vir um pouco mais para frente, porque há interesses escusos, interesses do próprio grupo, os bolsonaristas, né, de querer ocupar o STF, a Operação Lava Jato, fiquem de olho, né, os próprios procuradores, né, da Operação Lava Jato, que podem de repente ocupar o STF, e também a Procuradoria Geral da República, que pode estar também aí como sendo
como sendo visado, né? Visado pelos grupos bolsonaristas, né? Por esse governo que está aí. É essa mensagem que eu queria passar para vocês. Vamos refletir bem, entender bem toda essa situação que vem acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa apostar num fortalecimento do Supremo Tribunal Federal, um fortalecimento. E esse fortalecimento, ele vem em todos os sentidos, ele vem quando há um cumprimento da Constituição Federal. E um grande cumprimento da Constituição Federal é libertar Lula. Lula livre. Obrigado. Até uma outra vez.